Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Manluf trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, rapaziada, mais um vídeo do Celp. Tô trazendo aqui mais um vídeo do Celp de história de Street Fighter, já que eu gostei bastante da história do Akuma e eu vi que ele fez da Juri. E é uma personagem que eu acho deveras interessante em questão de gameplay e personalidade. Ela é bem daorinha e eu nunca parei pra jogar com ela, mas quem sabe um dia. E é isso, mano. Achei muito interessante. É um vídeo que não é tão longo quanto o do Akuma, né? E aí eu resolvi trazer pra cá, rapaziada. Inclusive, espero que eu possa estar fazendo react. Eu não vi nenhuma sinalização. Nem nunca vi. Na real, eu já vi gente fazendo react pro Celp, né? Mas, né? Espero que eu possa estar fazendo react ao seu conteúdo, mano. É isso. Vamos pro vídeo? 1, 2, 3 e... Play. Salve moçada, Celp na voz, boas-vindas a mais Deixa eu um aumentar vídeo. um pouquinho. Hoje voltamos com Street Fighter e hoje vamos falar de Juri Han, vulgo minha princesinha. Eu trago aqui a história dela, vamos conhecer melhor quem é a Aranha Rosa do Street. Então quem aí joga de Juri deixa o like, quem não joga de Juri também deixa o like e se liga aqui. Deixar meu like já. Já tá deixado. A Júlia existe desde o Street Fighter 4, se eu não me engano, né? Yuri, how do you feel? Oh, I like it. I can feel the waves of ki energy surging through my whole body. So, let's go kill something. Tão bela quanto temperamental, Juri Han é uma lutadora sul-coreana de taekwondo. Extremamente brutal e sádica, Juri adora brincar com seus oponentes durante a luta, sentindo prazer em causar dor física e às vezes emocional aos seus adversários. O tema principal de Juri é aranha. Essa é a marca dela, a aranha rosa. Juri adora aranhas. Isso fica evidente no visual de Juri, que sempre tem alguma coisa remetendo à aranha. Juri fez sua estreia na franquia em Super Street Fighter 4, sendo a primeira lutadora de taekwondo da saga. E a história de Juri em Street começa quando ela ainda tinha 15 anos. Na época, Juri era uma menina normal, bem comportada e Fighter dedicada. Volume 1 New O pai de Juri Generations. era um promotor responsável por processos que iam até o submundo do crime organizado. Era ele quem lidava com os criminosos traço é mais tão barra bonitinho, pesada do velho. país e os levava à justiça. E ele era bom, o país inteiro respeitava o cara. Os pais de Juri eram extremamente rígidos, eles colocavam muita expectativa em sua filha, já que por conta do pai, o nome da família Han era extremamente respeitado. E como seria a Juri que o herdaria, ela teria que honrar o nome de sua família. Isso a fez se dedicar e se tornar uma aluna exemplar, tanto na escola como no dojan. Ela se tornou uma lutadora incrível, para não dizer que era um prodígio do taekwondo. Ela ganhou várias competições e foi chamada de Beautiful Genius, né, a bela gênia. E seus pais tinham muito orgulho do que Juri estava se tornando. Porém, o tipo de trabalho que o pai de Juri realizava, esse trabalho de caçar, investigar, desmantelar o crime organizado, é um trabalho muito perigoso, principalmente se você tem família. Pois bem, o pai de Juri começou a investigar uma certa organização chamada Shadaloo, uma organização bem lá vai a pesada, Shadaloo. responsável pelo tráfico de químicos e armas, além de realizar experimentos questionáveis, para dizer o mínimo. O pai de Juri estava envolvido no processo de investigação da Shadaloo, e por conta disso, o próprio líder da Shadaloo, Bison, resolveu dar um jeito no cara. Um dia, o carro da família Han foi atacado por soldados da Shadaloo. Durante o ataque, Juri perdeu não só os seus pais, mas também o seu olho esquerdo. O quadrinho detalha mais essa história, fala que a mãe da Juri foi morta ali, porém o pai dela foi levado. Nisso, a Shadaloo cobrou resgate do governo, o governo falou que não ia pagar, a Shadaloo foi e matou o pai dela. Juri não foi a primeira vítima de Bison e nem seria a última. Quase tudo de ruim e problemático que acontece no universo de Street Fighter tem algum dedo da Shadaloo. Bison usava um poder sombrio chamado Psycho Power, uma energia psicótica que podia ser amplificada por emoções negativas, como o ódio. Bison era tão poderoso quanto ambicioso, ele tinha desejos megalomaníacos de dominação mundial, ele fez muita merda ao longo dos anos e, consequentemente, fez muitos inimigos. E tudo isso acabou se virando contra ele. Juri ficou nas sombras, ela treinou ainda mais do que já treinava, alimentada por ódio e desejo de vingança, ódio esse que chamou a atenção de Seth, o líder da SIN, Shadaloo Intimidation Network, a divisão de armas da Shadaloo. Seth é uma arma viva, e apesar dele teoricamente
supostamente servir ao Bison, ele não era 100% fiel. Ele tinha seus próprios planos de dominação mundial e o Bison meio que estava no caminho. Quando o Bison foi supostamente morto nos eventos de Street Fighter 2, Seth aproveitou a brecha para tentar tomar controle do que restou da Shadaloo, e foi aí que Juri entrou na jogada. Sendo uma lutadora excepcional e nutrindo um ódio profundo por Bison, Juri acabou se unindo a Seth e se juntando a Sin. Em seu olho esquerdo foi implantada a Feng Shui Engine, um dispositivo que emitia um ki extremamente poderoso, aumentando seu poder de luta. Com a Feng Shui Engine, Juri virou uma máquina de guerra. Para testar seu novo poder, Juri foi mandada em uma missão contra ex-agentes da Sin altamente armados. Essa missão aconteceu num parque. Usando a Feng Shui Engine, Juri facilmente mata todos os soldados. Porém, como eu disse, eles estavam fortemente armados, e isso inclui lança-míssil. A batalha destrói o parque inteiro, resultando em diversos inocentes feridos e mortos. A polícia chega no local, mas não são autorizados a entrar. A Interpol então entra em ação, e com Interpol eu quero dizer Chun-Li, acompanhada de Guile e Cammy. Os três entram no parque, e enquanto Guile e Cammy evacuam os sobreviventes, Chun-Li vai atrás de Juri. As duas lutam feio, porém, em meio ao combate, Chun-Li se distrai com uma criança perdida em meio aos escombros, chorando em cima do corpo de sua mãe. Juri usa a distração para dar um ataque de oportunidade que desmonta Chun-Li. Quando Guile e Cammy chegam ao local, Juri, devido ao mau funcionamento de seu olho, foge, e Chun-Li é levada para o hospital, gravemente ferida. Retornando ao laboratório, Seth arruma a Feng Shui Engine de Juri e a manda em outra missão, capturar as Dolls, as antigas assassinas de elite do Bison. Seth precisava delas para os experimentos da Sin. Só um parênteses aqui, essas Dolls, elas eram meninas que o Bison fez lavagem cerebral para servirem como assassinas pessoais. A Cammy era uma delas, porém ela conseguiu sair da Shadaloo bem cedo. Na base das Dolls, Juri derrota as assassinas e os soldados da Shadaloo sem muita dificuldade. E enquanto ela carregava duas Dolls para fora da base, ela é interceptada por Guile e Cammy. Cammy tenta atacá-la, porém Juri usa uma das Dolls como escudo, fazendo a Cammy parar o ataque. Juri derruba a Cammy e quando estava prestes a matá-la, Guile interfere. Usando o mesmo poder que ela usou para derrotar Chun-Li, Juri incapacita Guile e vaza para a nave da Sin. Cammy, porém, consegue subir na nave. Depois que a nave já tinha decolado, a Cammy confronta Juri. Juri sabia que se ela libertasse seu poder total, o avião ia cair. Juri então arrasta uma das Dolls que estava numa maca e joga para fora do avião, acertando Cammy e assim a derrubando. Ambas sobrevivem à queda. Seth parabeniza Juri pelo trabalho e fala que tem grandes expectativas para ela. Juri ri, sabendo que já a Sin e a Shadaloo vão começar a guerrear entre si. E esse era o plano dela desde o começo, fazer a Sin e a Shadaloo se destruírem. Essa é a história que nos é contada durante o OVA de Super Street Fighter 4, que acontece antes dos eventos do jogo. E é agora que realmente entramos em Street Fighter 4. Seth estava trabalhando em um projeto secreto conhecido como Blessing, um acrônimo para Boiling Liquid Expanding Cell Explosion, uma arma biológica secreta da Sin. Blessing estava quase completa, porém faltavam alguns componentes e entre eles o Satsui no Hadu. Juri participa desse torneio, ela adora lutar e vê ali uma chance para se divertir um pouco. Além do que, Juri não tinha a intenção de trabalhar para Seth para sempre. Lembra que eu falei que o Bison supostamente tinha morrido em Street Fighter 2? Então, ele não morreu. O corpo dele sim foi destruído, mas quem disse que isso era problema? Bison diga sim se ele morreu, diga não se ele morreu não. Aparentemente já estava ciente disso. Ela sabia que ele não ficaria nada feliz de ver que o Seth estava tentando assumir a Shadaloo. Dito e feito, os cientistas da Shadaloo fazem um novo corpo para Bison e ele vai igual um trator atrás de Seth. Em Street Fighter 4, Seth é o boss final e os finais arcade de Juri e Bison meio que se completam. O que aconteceu é o seguinte: Bison mói o Seth na porrada e larga ele jogado no chão. No final de Juri, ela se aproxima de Seth e Seth fala que já sabia das intenções de Juri. Ela responde que derrotar Seth era apenas um bônus, que o plano dela era colocar Shadaloo e a Sin pra brigarem. Por fim, Juri esmaga a Tandem Engine, o núcleo de força do Seth. Ainda em Street Fighter 4, Juri aparece na história de Cammy e Chun-Li. E no caso ela não ganha de nenhuma das duas, porque, você meio que tá controlando a outra boneca e você precisa vencer a Juri pra terminar o jogo. Interprete essas duas lutas da Juri como você quiser. Chegamos em Street Fighter 5. Não muito depois da morte de Seth e da queda da Sin, Juri vai atrás de Bison. Os dois lutam, porém Bison, em um ataque de oportunidade, arranca a Feng Shui Engine de seu olho e vai embora, largando Juri ferida pra trás. Derrotada e frustrada, Juri vai até o laboratório abandonado da Sin para encontrar outro olho, onde ela encontra a Feng Shui Engine Alpha. Mais
tarde, ela é abordada por Colin, sob o codinome de Ellen. Abrindo um parênteses aqui, Colin é assistente de Gil, que por sua vez é o líder de uma sociedade secreta, uma sociedade antiga com o um vilão teor religioso do bizarro, Street Fighter mas 5. isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora é que tanto Yuri quanto Colin tinham um inimigo em comum: Bison. Colin tenta recrutar Yuri para as duas se juntarem contra a Shadaloo, porém a Yuri dá umas respostas atravessadas, até que elas são abordadas por Balrog, um boxeador que não só é membro da Shadaloo, como era um de seus principais chefes, sendo um dos assistentes pessoais de Bison. Ele estava caçando o que sobrou da Sin e acabou topando com Yuri. Yuri resolve lutar com Balrog para testar a nova Feng Shui Engine, mas antes que saia o vencedor, a luta é interrompida por Ed, que avisa Balrog que estão ligando para ele, e era uma ligação da base da Shadaloo. Yuri então encontra Crimson Viper, uma agente da CIA que se disfarçava como funcionária da SIM. E por incrível que pareça, as duas tinham uma relação bem profissional. Na verdade, eu acho que a Viper foi o mais perto que a Yuri já teve de uma amiga. Yuri diz que se ela estava investigando é porque tinha algo grande rolando, e Viper responde que Yuri só não estava presa porque ela não era o alvo, mas que se ela continuasse interferindo, seria levada. Alguns dias depois, Yuri invade a base da Shadaloo e encontra Feng, o segundo em comando. A luta deles não dura muito, já que Feng usa uma nuvem de veneno para fugir. Vendo que a Shadaloo e Bison estavam envolvidos em algo bem grande, Yuri resolve ligar para Colin e aceitar sua oferta. Assim, entrando no esquema dela para parar seja lá o que a Shadaloo estava fazendo. E o que ela estava fazendo é o seguinte: a Shadaloo tinha satélites orbitando em cima de lugares específicos. Esses satélites eram chamados de luas negras. Cada lua era ativada por uma peça especial, e ao serem ativadas, elas iriam gerar um pulso que desativaria toda a energia de uma cidade, causando caos, desespero, ódio e assim alimentando o Psycho Power de Bison. Inclusive, lembra que eu falei da ordem religiosa do Gil? Pois é, segundo a crença dessa galera aí, a ativação das luas era um dos sinais do apocalipse, por isso que Colin estava contra a Shadaloo. Colin também havia recrutado Charlie Nash, um ex-militar que havia sido dado como morto em Street Fighter Alpha depois de ser metralhado por um helicóptero. Pois é, Colin conseguiu levantar o cara. É mesmo. Rashid, uma amiga de Rashid tinha desaparecido e ele sabia que a Shadaloo estava envolvida. Yuri A chega Colin na juntou reunião, todo dá mundo uma também. olhadona nos dois e resolve testar Rashid em uma luta. Rashid para a luta no meio falando que já deu, e a Yuri diz que se ele não vai lutar a sério, então ele pode morrer. Antes que eles recomecem, Colin interrompe e começa a explicar o plano da Shadaloo. E o plano, no caso, era o bagulho lá da Lua Negra que eu falei. Pra missão final, Yuri vai pro Brasil buscar Kemi, que havia acabado de derrotar Decapre, uma de suas irmãs Dolls que estava sendo controlada por Psycho Power. A polícia aparece pra tentar levar Decapre, mas a Kemi não deixa, até que a Yuri aparece atropelando o policial com a sua moto. As duas sobem na moto de Yuri e vazam. Mais tarde, e bem longe de onde elas partiram, Decapre acorda e ataca Kemi. Yuri não faz nada e só fica assistindo as duas brigarem até Kemi nocautear Decapre de novo. Kemi e Yuri são atacadas por Vega, um dos aliados mais barra pesada de Bison. Porém, as duas se juntam, dão uma surra no cara e ele vai embora. Yuri então leva Kemi até a Rússia, onde Colin e os outros discutem o plano para impedir as luas negras de Bison. E é o seguinte, lembra da amiga desaparecida do Rashid? Pois é, ela era uma cientista que ajudou a Shadaloo a criar as luas negras. No caso, ela foi obrigada a trabalhar para Shadaloo. Porém, secretamente, ela também criou um plano para parar as luas negras, contando com Rashid. Tudo que eles precisavam fazer era entrar na base da Shadaloo e colocar o Rashid no computador para desativar as luas negras. Na batalha final, Yuri, Kemi e Decapre lutam juntas contra os soldados da Shadaloo. Elas se unem para enfrentar as Dolls e Vega, que dá as caras novamente. Isso enquanto Rashid entrava na base e invadia o computador para acabar com a operação. Porém, para tristeza de todos, na luta final contra o Bison, Yuri não estava presente, apenas Nash, Gaio, Chun-Li e Ryu. Nash se sacrifica para absorver parte do Psycho Power de Bison e no fim, Ryu tira 1v1 com Bison e o mata. Assim, aparentemente dando um fim na Shadaloo e no arco da Yuri em Street Fighter V. Antes de ir pro próximo jogo, vale mencionar que o Seth tá no Street 5 e ele tá diferente, né? Pois é, a história do Seth no 5 é meio bizarra. A Yuri, ela ativa um negócio chamado Doll Unit Zero, a Doll Unidade Zero. Só que a Yuri não sabia direito o que ela estava fazendo e a coisa que ela acorda acaba acordando com a consciência de Seth. Ele fica instável, enlouquece e vai atrás do Bison. E aí ele encontra Ed e Falk. E eles percebem que Seth não estava lutando contra eles. Ele havia sido atraído pelo Psycho Power e estava vendo a sombra de Bison. E aí eles só largam o Seth lá lutando sozinho. É meio triste quando você para pra pensar, na verdade.
verdade. Depois de Street 5, teoricamente viria o arco do Street Fighter 3. Só que a Juri não aparece em Street 3 porque ela meio que não existia na época. Eu disse no início do vídeo que a Juri só foi aparecer pela primeira vez em Street Fighter 4. E por algum motivo a Capcom resolveu que Street 3 se passa depois do 4 e do 5, mesmo tendo sido lançado muito antes. De qualquer forma, o plot do Street Fighter 3 é um negócio esquisito que não tem nada a ver com a Juri ou a Shadalu. Então nem teria por que ela tá aqui. Bora pro próximo. Street Fighter 6 se passa anos depois do jogo anterior. Isso é notável na aparência dos personagens. Dá pra ver que muitos deles envelheceram bastante. Menos a Juri. Ela parece ainda estar presa no tempo. Não fisicamente, mas também mentalmente. Enquanto todos os outros personagens parecem ter seguido em frente depois da morte de Bison, Juri ainda se mantinha presa ao passado. Por anos ela o caçou, por anos ela treinou, ela foi até o inferno e voltou pra conseguir sua vingança. E agora que Bison estava morto e a Shadalu caindo aos pedaços, era pra ela estar feliz, mas ela só sentia raiva. Juri passou tanto tempo vivendo em volta de sua vingança que agora ela simplesmente meio que não sabia mais o que fazer. E agora estava trabalhando como mercenária, sendo contratada pra bater em gente, já que essa é a única coisa que ela sabe fazer bem. E enquanto Juri ainda se mantinha presa ao seu ódio, Chun-Li agora dava aula de Kung Fu e cuidava de Li Feng, a menina que ela resgatou da Shadalu. A luta final do arcade de Juri é justamente contra Chun-Li. Ela diz a Juri que mesmo depois do fim da Shadalu, a Juri ainda continua fazendo merda. Chun-Li também teve seu pai morto pela Shadalu, e a Juri a critica por se aposentar depois da morte de Bison. Tipo, Bison morreu e é isso? Seu pai foi vingado e acabou? Vai se aposentar agora? Chun-Li responde que se vingança era tudo que ela queria, então ela não tem mais motivo pra continuar naquele caminho, já que ela buscava algo que ela não tinha mais como conseguir. Juri deveria pagar pelos seus crimes, mas ainda não era tarde demais pra ela escolher outro caminho. Afinal, ela também foi uma vítima do Bison. Juri diz que Chun-Li terá que melhorar a palestrinha se ela realmente quiser convencê-la, e as duas lutam. E apesar de não admitir, e por mais que ela odeie a Chun-Li, as suas palavras ficam presas na cabeça de Juri. Especificamente a frase, você também foi uma das vítimas de Bison. A cena final é a Juri sentada em sua moto, pensando em como ela odeia Chun-Li, essa mas moto mesmo dela é assim, muito pica, não conseguia tirar as palavras de sua cabeça. Juri também aparece no modo World Tour. Ela é uma das mestras que você pode aprender o estilo de luta, além de poder farmar reputação com ela para desbloquear a roupa 2, que é a roupa de couro do Street Fighter V. Na história, o único momento que ela real aparece é quando ela é contratada pela Neo Shadalu, que não é a Shadalu. A Neo Shadalu é a meia dúzia de gato pingado que sobrou depois que a Shadalu morreu, pra capturar o Bosch, que é esse mano aqui. Ele é teu parceiro no World Tour. Queria um vídeo do... Juri também conta um pouco da relação dela da história do World Tour, porque, ela conta como elas eram 2171 e ficavam dando golpe em empresa. Normalmente o que acontecia é que uma era contratada pra dar cabo da outra. Só que em vez de elas lutarem, elas só fugiam juntas com dinheiro. Ela também conta um pouco sobre o que rolou em Street Fighter V e como aqueles eventos fizeram com que ela e a Cammy ficassem mais próximas. Assim, elas não viraram exatamente amigas, mas pelo menos elas não querem mais se matar. A Juri conta que ela, Cammy e Decapre, elas tentaram voltar pra Londres de barco, porém elas foram pegas de surpresa por uma tempestade. Cammy e Juri quase morreram durante esse evento, porém, trabalhando juntas, elas conseguiram sobreviver. E a Decapre, ela tava dormindo enquanto a tempestade estava rolando. Por fim, pra fechar, a última coisa que eu tenho pra falar da Juri é Street Fighter Cross Tekken. O plot é o seguinte: um objeto estranho caiu na Antártida, a tal Caixa de Pandora, assim atraindo lutadores dos dois universos até ela. Os lutadores, no caso, formam duplas pra ir atrás da caixa, cada dupla por um motivo diferente. Aqui nós temos duplas clássicas como Ryu e Ken, Cammy e Chun-Li e a Juri e Bison. Pois é, a dupla da Juri é o Bison e não, ela não tá sendo controlada nem nada do tipo. O que acontece? Street Fighter Cross Tekken é da mesma época de Street Fighter 4, quando a Juri trabalhava pra Sim. A explicação é que a Juri e o Bison ambos buscavam a mesma coisa na Caixa de Pandora, então eles fizeram uma aliança temporária pra ir até lá. Do lado de Tekken, Juri e Bison servem como os subchefes do game, enquanto pro lado do Street, os subchefes são Jin e Xiaoyu. No modo arcade, a luta de rival deles é contra Heihachi e Kuma. E no final da dupla, tanto Juri quanto Bison absorvem o poder de Pandora, e enquanto Bison tá distraído, Juri tenta um ataque surpresa e erra. Bison, obviamente, já sabia que a Juri tentaria matá-lo quando pegasse a caixa, e o final termina com os dois lutando entre si. Juri também aparece em Project X-Zone. Ela aparece junto com Seth. No início, ela é uma unidade rival, mas mais tarde, ela troca pro lado do herói. Ela retorna na sequência em Project X-Zone 2, de novo como uma unidade rival, dessa vez aparentemente trabalhando pro Bison, e ela
ela dessa vez, ela nunca entra pra party, ela continua aliada com o Bison durante a história toda. E por hoje é isso que eu tenho. Esta é Juri Han. Obrigado a quem assistiu até aqui, um agradecimento especial aos membros, se você puder virar membro também, e boa noite. É isso, chefia. Pô, não vou falar pra você que eu tinha grandes expectativas na história da boneca, tá ligado? Mas eu achei uma história bem rasa, falar pra você, mano. Tipo, um vídeo muito bom, um vídeo muito bem feito, procurou em cada jogo, tudo mais. Mas, pô, sei lá, mano. Achei que poderia ter mais alguma coisa, tá ligado? Na história dela, tipo, sei lá, sei lá, mano, alguma coisa, tá ligado? Tipo, literalmente a história dela é, tipo, é a do... Não vou dizer que é a do Zuko, né? Porque a do Zuko... A Zuko tem outras coisas diferentes, tá ligado? Mas, tipo, a história dela é literalmente vingança, 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 preciso matar o Bison. E aí o Bison morre e eu fico... Vingança? Tá ligado? Porra. E, tipo, só no final do Street Fighter 6, no final, né, a gente vai achar final, que ela, tipo, começa a raciocinar mais sobre, sobre o que a Chun-Li falou pra ela e tudo mais. E, pô, tá ligado? Precisava de uma coisinha a mais, tá ligado? Mas o boneco é da hora ainda, tá ligado? Mas, né? Como sempre, Street Fighter não é o foco o foco do Street Fighter não é a história, né? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Obrigadão quem assistiu o vídeo até aqui. Quiserem mais vídeos de lore de Street Fighter, só pedirem aí. Inclusive uma sugestão, caso o Celp veja o react. Faça uma história, um bagulho sobre a história do World Tour, que pra mim, eu não zerei o World Tour, exatamente por vários outros motivos de eu achar o modo muito maçante e ruim. Mas é isso, mano. Vou ficando por aqui, obrigadão quem assistiu até aqui. E é isso, valeu, falou, fui!